Estamos juntas. Oi, pessoal do Facebook, estamos ao vivo aqui com a Rosaurinha. A gente já apresenta, deixa só a gente colocar aqui no Instagram. Chamamos a Rosaura. Rosaurinha porque é um jeito carinhoso, tá, gente? Mas ela é super... Rosaura competente a beça. Vamos dividindo a tela em 3, 2, 1. Rosaura vai aparecer. Só quanta mulherada entrando, gente. Saúde da mulher! Adoro poder feminino. Até Luquinha entrando. Tudo bem. Eu vou colocar aqui, Rosaura, o tema da nossa live, porque todo mundo que entra já vai ficar sabendo, porque fica o post fixo, tá? Tá Fisioterapia na saúde da mulher. Da mulher. Da mulher. Olha só. Ai, tá tremendo um pouquinho. 2 segundos que a gente já resolve isso e pronto. Fixado o comentário, então todo mundo que entrar aqui já vai saber que estamos Muito boa noite, eu sou a doutora Adriana Basso, sou médica administradora, junto com a minha irmã aqui ao lado. E sou a doutora Fernanda Basso, eu sou advogada. Nós juntas... Nós fazemos o Doutoras Responda. E nós respondemos mesmo. Porque a gente quer que você pense por si e não como que os outros querem que você pense. Às vezes a gente traz tema entre nós e às vezes a gente traz convidado. Hoje a gente trouxe uma super querida amiga nossa de o quê? Mais de... tem coisa que a gente não fala. A gente só mantém a face de 18 anos aí. Pois é. A gente trouxe para vocês a Rosaura França. Ela é fisioterapeuta. Nossa! Nem dá esse peso eu tô aqui pensando no quanto que a gente se conhece aqui, que você vinha aqui em casa. Rosaurinha, se apresente pra gente, por favor. Então, boa noite. Queria agradecer a Adriana, a Fernanda, nessa oportunidade para apresentar a fisioterapia na saúde da mulher, né? Então, eu sou fisioterapeuta há uns 18 anos, sou formada pela São Camilo e fiz especialização pela Santa Casa em saúde da mulher e do homem. Faz uns 5 anos, né? Então, eu me dedico de carreira há 5 anos na saúde da mulher e do homem. Tá? Eu atendo numa clínica e estou amando atuar nessa nova, nesse novo rumo da minha vida, né? Ai, fantástico! Você tem muito mérito e nós já fomos pacientes da Rosaura. E esqueceu de falar de massagem, drenagem, pilates. Tá esquecendo, ela é muito mais, viu, gente? Mas eu também sou professora de pilates, tenho curso de RPG, de ginástica hipopressiva, mas eu junto tudo porque saúde da mulher engloba tudo isso, né? Então eu acho importante ter na gaveta essas ferramentas para a gente aprimorar o atendimento, né? Então, eu tenho comigo que não é que eu seja feminista, mas eu acho que quando a mulher se dedica para alguma coisa, ela consegue mudar toda uma história, né? Isso. E a Rosaura, ela quando tem alguém de paciente junto com ela se dedica e foca, porque eu costumo falar, Rosaura, que a gente não traz aqui no Doutoras Respondem quem a gente não conhece, quem a gente não confia. Obrigada. E assim, nós convidamos a Rosaura, para a gente também é uma mega honra ter a Rosaura aqui com a gente, e eu tenho certeza que ela tem muito para compartilhar e ensinar todo mundo com relação à saúde da mulher, principalmente quando a gente está em casa. Muito embora agora tenha essa previsão aí da gente voltar a ter a vida normal, mas vai que demore mais um pouquinho. Não, Deus quiser, né? Ô, Rosaurinha, e você poderia explicar melhor, assim, o que é a fisioterapia, assim, na saúde da mulher? Como sim. É que funciona? Primeiro que eu acho, antes de atrapalhar ela já o me cortou. Eu corto mesmo. A fisioterapia, porque hoje a fisioterapia está sendo muito utilizada no Covid-19,
Mas Sim. existem várias formas de fisioterapia, certo? Sim. Então, as pessoas conhecem a fisioterapia ortopédica, respiratória, neurológica, né? Só que em 2009, o COFITO, né, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, ele reconheceu a saúde da mulher como uma especialização. Então, isso foi um presente mesmo, porque a mulher, desde a infância, ela tem um ciclo de vida com alterações que requerem muita atenção no corpo, né? Então, ela passa pela menarca, né, a primeira menstruação, a primeira relação sexual, depois ela passa pela gestação, depois ela passa pelo climatério. Então, esse ciclo de vida da mulher requer atenção não somente de médicos, psicólogos, nutricionistas, mas também da fisioterapia. Então, por isso que o COFITO, ele reconheceu essa especialização. E essa fisioterapia na saúde da mulher, ela também é conhecida como fisioterapia pélvica ou fisioterapia uroginecológica. É que a diferença, né, da fisioterapia da saúde da mulher é que ela atua também na mastologia. Então, no câncer de mama, tanto no pré e no pós-operatório. Então, por isso que a única diferença é essa. A fisioterapia pélvica atua principalmente na parte de assoalho pélvico da pelve, né? Então, por isso que tem essa diferença em saúde da mulher. Então, a minha formação é em saúde da mulher também, porque também tem essa especialização. Então, eles procuram bastante homens também nessa área, tá? Mas o objetivo dessa área é para cuidar exatamente do quê? Então, no corpo da mulher, nessas alterações musculoesqueléticas da região pélvica, né? Que depois eu mostro para vocês onde fica, mas que tem mulheres que não sabem nem onde fica o músculo, né, do assoalho pélvico. Então, atua principalmente nessa região, mas em outras áreas do corpo, mas o foco é na região pélvica, tá? Onde tem os músculos do xixi, do cocô, do parto, né? Então, atua principalmente nessas disfunções. Tá? Eu posso até explicar nessas disfunções. Então, a gente fala que são as disfunções urinárias, né, que é a perda do xixi, na bexiga hiperativa, nas disfunções coloproctológicas, que é as disfunções do intestino, pessoas com constipação, que são presas, pessoas com incontinência fecal, com incontinência anal. Também a gente atua nas disfunções ginecológicas, que seria os prolapsos, né, a famosa bexiga caída. A gente atua também nos pós-operatórios do câncer de colo de útero, cânceres vaginais, no preparo para o parto, tanto no pré-parto, no parto e no pós-parto. Também atuamos nas disfunções sexuais femininas. Então, são esses 5, e na mastologia, né? Nesses 5 focos que a saúde da mulher ela engloba. Então, vamos retomar, né? Assim, vamos supor, tem um câncer na região pélvica, pode ser de ovário, de útero, de intestino, pode fazer exercícios na fisioterapia, tanto homem quanto mulher. O homem não, claro, na parte ginecológica masculina. Então, quando envelhece, tem uma fraqueza dessa musculatura do assoalho pélvico, né? Então, a fisioterapia ela vai ajudar a fortalecer essa parte, né? Ela fortalece, além de fortalecer, ela também tem outros recursos. Ela relaxa, porque tem algumas disfunções que eu não preciso fortalecer. Eu preciso relaxar a musculatura, preciso dar propriocepção, estímulo. Então, não é apenas, a gente acha que é apenas apertar o xixi, né? Segurar o xixi, não. Engloba vários fatores, até parte de respiração, que atua muito no assoalho pélvico. E faz os exames, né, para ver quanto que tem de musculatura, quanto que está perdendo xixi. Então, tudo isso também é importante o pessoal saber, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te fazer um monte. Quando é que uma mulher ou um homem tem que... o que precisa prestar atenção para procurar um fisioterapeuta? Ou antes passa no médico e depois vai para o físio para esse tipo de tratamento?
Então, é que existem várias disfunções. Então, eu vou dar um exemplo, uma pessoa que perde xixi, uma mulher que está numa academia fazendo ginástica e sentiu um jatinho, né? Então, é legal ela falar com a ginecologista dela ou falar com o professor de educação física dela, que ele também vai estar meio ligado com isso, falar com o urologista, depende, o médico que ela tem mais contato, e falar, olha, eu perdi um jato de urina pegando um peso, eu perdi um jato de urina tossindo, espirrando. Então, esses sintomas tem que chegar ao médico ou até um fisioterapeuta amigo que vai aconselhar aí ao médico, e o médico o ginecologista, o uro, vai pedir alguns exames, né, o urodinâmico, um ultrassom pélvico, para ver se é alteração de músculo, de alguma coisa. Aí o médico indica a fisioterapia pélvica para tratamento, que é o de nível de evidência número 1 de tratamento para incontinência urinária, por exemplo, né? Então é um dos exemplos, mas tem vários. Então, que tem? Oi, não entendi? Que tipo de exercício que tem? Que perde a maioria são de exercício. Na Como academia. É que funciona? Então, os exercícios na fisioterapia. Opa, peraí. Que eu tô conectando aqui também no Facebook para ver as perguntas das pessoas. É só para poder avisar que às vezes eu fico de olho baixo para poder responder todo mundo, viu? Eu não entendi. A pergunta perguntou. Fala um pouquinho assim, de exemplo de como que é um exercício, como que é um atendimento na fisioterapia. Tá dentro da fisioterapia. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação, né? Porque não é apenas você olhar por fora. Então, a gente faz uma avaliação, uma anamnese, vê a queixa principal da paciente e aí faz uma avaliação já mais profunda. Então, a gente vai avaliar o assoalho pélvico, vai ver se tem força, se tem um tônus, uma hipotonia, né, um tônus elevado, uma hipertonia, se tem ponto gatilho, e vamos ver a queixa principal. Então, vai depender muito disso, da queixa principal. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da incontinência urinária, né? Então, a pessoa que perde xixi aos esforços. Então, a gente vai trabalhar com algumas ferramentas da fisioterapia, né? Então, com os exercícios de fortalecimento, que a gente tem o biofeedback, com a eletroterapia. Então, é que é uma gama tem muitos recursos, né? Então, é uma resposta difícil, né? Cada paciente tem um exercício. Para quem nunca viu, né? Por exemplo, dá para fazer um pouquinho de um exercício de pilates com a bola, aquela grandona, para fortalecer a musculatura até de barriga, do abdômen. Isso, é importante, né? Mas aí tem que, com cuidado, né? Não é chegar numa academia de pilates e tô com incontinência urinária e vou procurar uma professora de pilates. Não, passa primeiro com o fisioterapeuta pélvico, ele vai ensinar os exercícios, como contrair o assoalho pélvico, e o pilates pode dar continuidade ao tratamento, né? Mas tem que sempre fazer uma avaliação, e são exercícios mesmo, depois eu posso explicar a mobilidade pélvica, de contração, tá? É que é difícil mesmo, é uma coisa muito nova. Mas eu acho super legal a gente estar trazendo isso, né? Porque, primeiro que eu acho que as pessoas ainda têm muita vergonha de falar desse tipo de assunto, não é? Tem muito tabu ainda, né? Só que é uma região que é nossa, né? Então a gente tem que aprender a conhecer, né, a região, se tocar, ver, sentir, porque é uma região do nosso corpo. Então a gente tem que perder esse tabu, esse medo, né? Esse preconceito. A gente que é da área médica, a gente não pode simplesmente ignorar, né? A gente também tem que respeitar, mas com cuidado, né? Mas o mais legal é assim, as pessoas, elas não podem viver com o problema, né? De repente teve essa situação aí de perda de urina. Até quanto tempo você vai ficar vivendo isso para procurar uma pessoa para poder fazer esse tratamento e passando vergonha, sendo que se você tivesse um tratamento, um exercício, você resolveria o problema, né? Sim. Não tem o desconforto no dia a dia, né?
E tem pessoas que ainda, infelizmente, usam fralda, usam protetores de calcinha por causa dessa perda, né? Mas é importante saber que tem tratamento, né? Que isso aí é em último caso, assim, mas tem tratamento sim para incontinência urinária, por exemplo, né? O que chega mais, assim, na questão da mulher e na questão do homem? O que vem mais para você? No consultório, na clínica, mais as disfunções urinárias, né, que a gente já da incontinência urinária de esforço, a bexiga hiperativa, que é aquelas pessoas que vão muito no banheiro de meia em meia hora. A fisioterapia também trata essa questão. Muitas com disfunções coloproctológicas do intestino, pessoas constipadas que ficam 3, 4 dias sem ir ao banheiro, têm vontade, mas o cocô não sai. Quando sai em bolinha. Então a gente chama de anismo, né? Então a gente também trata a fisioterapia. As incontinências fecais também tem bastante procura. As incontinências anais, que é fezes com gases. E também as disfunções sexuais, tá? Isso na parte feminina, né? E no homem, normalmente, é após a cirurgia de câncer de próstata. Então, normalmente, às vezes acontece alguma lesão do nervo e o paciente ele tem disfunção urinária alguns pacientes têm disfunção urinária após a retirada da próstata. E também disfunção sexual. Na hiperplasia também. Isso, a hiperplasia também. Exatamente. Quando ela fica grande, não é câncer ainda. Aí tem a raspagem, né? E essa raspagem da próstata não retirou, mas raspou o miolinho dela, pode também lesionar o esfíncter, e aí pode dar também incontinência, ou pode dar também, que é pior, que é o acúmulo de xixi na bexiga. O xixi não sai. Então a gente chama de resíduo miccional aumentado, né, que pode levar às infecções urinárias masculinas. Então a fisioterapia também atua nesse sentido, relaxando o músculo para ele conseguir esvaziar, tirar todo aquele resíduo da bexiga. Tá? Então ela atua o que mais tem no consultório é isso. Na clínica é disfunções sexuais femininas, urinárias, né, miccionais, e prolapsos também. Tem muitas pessoas que estão com queixas com a queda da bexiga, né? Então a fisioterapia ela trata até o grau 2 do prolapso. Quando a bexiga já está saindo do corpo, a pessoa consegue ver ela no externo, aí a fisioterapia não atua, aí é cirúrgico. Aí vai para a cirurgia, né? E depois volta para você, de repente, fazer o pós, né? Isso, mantém no pós-operatório, exatamente. Legal. Nossa, é muito amplo, né? Tem muita coisa que dá para fazer e às vezes é um exercício que parece simples, assim, a gente vê, mas tem uma qualidade de vida depois muito boa, né? Bem, nossa, os pacientes saem muito felizes da sessão, porque às vezes o tratamento é rápido, não demora tanto, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Quantas vezes por semana, quanto tempo? Eu sei que depende de cada caso, né? Mas diga um pouquinho, Rô. Normalmente eu atendo 2 vezes por semana o paciente, depois a gente tem um desmame, né, passa para uma vez, depois de 15 em 15, eu sigo esse protocolo que eu acho bem legal, e depois de 6 em 6 meses e uma vez ao ano. Então a mulher tem que voltar, e a gente fala que a cura, né, que é o sucesso, é quando você, por exemplo, na incontinência urinária, são 6 meses sem a perda de urina. Então, se a paciente ficou 6 meses sem perder uma gota, porque uma gota de urina já é incontinência urinária. Você pode reparar, se você sentiu que pingou na tampa do vaso uma gotinha, né, já toma cuidado, já fica em alerta. Então, mais ou menos 6 meses sem perder nenhuma gotinha no espirro, na tosse, foi a cura com a fisioterapia da incontinência urinária, por exemplo, né? Rô, e fala agora pra gente, então, na questão de sexual, masculina e feminina. O que a fisioterapia vai poder ajudar? Então, assim, eu posso dizer que existem as 3 grandes disfunções sexuais femininas, né? Que é a gente tem o vaginismo, é quando a gente tem a musculatura do assoalho pélvico, que a gente atua, ela tá tão tensa
que nada, nem a médica, por exemplo, consegue colocar o espéculo, porque a pessoa não deixa introduzir nada. Então a gente chama de vaginismo, é um excesso de contração do músculo, a pessoa não consegue ter relação sexual com penetração, não consegue fazer exame, então é pela tensão. Aí a fisioterapia, com os recursos de termoterapia, vai promover o quê? Um relaxamento dessa musculatura, mas é um tratamento bem difícil, porque a gente no começo não consegue nem colocar a mão, a paciente já chega com a postura já fechada, até para ela separar a perna para a gente avaliar é difícil. Então a gente tem que ir com cuidado, ela tem que passar por uma psicóloga também. A maioria dos vaginismos, a maioria, vamos dizer assim, né, pode ser por abuso na infância, algum trauma. Eu te perguntar, por uma violência, né? Isso. Nossa, aí fica muito mais difícil ainda de conseguir fazer com que essa pessoa procure um tratamento, porque ela já vem com isso, uma história inteira de vida, né? Então, e aí o músculo ele fecha tanto que ela não consegue relaxar. Então, a gente tem trabalho respiratório. A gente tem de repente trabalho... ela perdão. Imagina. Ela de repente ela viveu uma vida inteira falando, vivendo isso, e ela acaba achando que essa situação é normal. Não, exatamente. Então, é difícil. A gente tem que trabalhar também junto com outras com a equipe de psicologia, falar muito com o médico, porque engloba várias áreas, né? E elas são pacientes que chegam... tem que ser multidisciplinar, com certeza. Isso, muito. É difícil, mas tem sucesso, sim. Se a paciente quer, ela consegue, sim. Ela consegue quebrar, né, essa postura de fechamento, né? Ela conseguir abrir um pouquinho ela por dentro, ela consegue também se abrir essa parte dela que está muito fechada, tá? Então a gente tem outra pergunta. Pode falar. Existe assim uma idade que tem mais essa doença, essa disfunção? Então, ela aparece mais em mulher de meia idade, mais idosa? Como é que funciona isso? Então, eu vou falar da minha prática clínica, né? Então, eu já atendi jovens de 18 anos que teve o primeiro namorado e ela não conseguia ter relação com o namorado, né? Com 18 anos. E também, agora, atendi uma senhora também que ela se fechou, né? Por problemas no relacionamento mesmo, a musculatura dela fechou, a ponto da médica pedir para ela, contato com a médica, pedir para que fizesse fisioterapia, porque ela precisava fazer os exames, ela precisava fazer uma colposcopia, precisava usar o espéculo para avaliar, e ela não deixava a médica. Então ela passou com a fisioterapia, passou comigo, eu consegui devagarinho, alongando aquela musculatura, e ela conseguiu fazer o exame e conseguiu também ter o retorno da atividade sexual com o marido. Então foi nesse caso foi um sucesso. Então tem dos 18 anos até a vida, né, no climatério. Então, né? Não tem uma regra, né? Não tem mais idoso, mais mocinha. Não tem isso. Às vezes esse trauma pode gerar, né, que nem uma relação abusiva. Isso, pode. Né? Gerar esse aumento de tensão do músculo. Perfeito, é isso mesmo. Então pode acontecer por doença ou por um trauma psicológico ou físico, né? Genético. A pessoa pode nascer já com algum problema assim? Existem problemas genéticos de útero, de vagina. Pode ser que ela tenha um tônus, né? Pode ser que ela tenha um tônus elevado e não consiga, né, relaxar. Então é complicado, mas tem tratamento. Isso aí é animador, sim, tem tratamento, sim. E a outra disfunção é a dispareunia, que é a dor na relação sexual com penetração. Então ela sente uma dor localizada, então ela até fala, é aqui, Rô, que eu tenho a dor. Então a gente consegue também, com alguns recursos da fisioterapia, tirar aquele trigger point, aquele ponto. Às vezes a paciente tem dor na cicatriz da episiotomia, então aquela ficou
ao corte que no parto, né, no parto vaginal, às vezes é necessário fazer um corte para o bebê passar. E aí o médico dá alguns pontos. E aquele ponto na vagina, no músculo também, ele forma fibrose às vezes, né? E esse fica um pontinho ali que machuca, não fica tão lisinho, né? Então a gente chama de dispareunia, que é dor durante a relação com penetração. Então a gente também trata com calor, com analgesia, né, com o TENS, o mesmo TENS que a gente usa para dor no ombro, tem o TENS intracavitário também para analgesia, tá? Então tem bastante recurso. E a outra disfunção sexual é a vulvodínia. A vulvodínia, ela acontece porque assim, a gente tem a vulva, que é a parte externa, né? A vagina é o canal. A parte externa da mulher é a vulva. Então, essa região, às vezes, ela tem uma dor crônica, a paciente tem a sensação que um bicho picou. Então, é uma ardência, uma dor chata mesmo do tempo todo. Então, a fisioterapia também, com analgesia, com relaxamento muscular, também atua na vulvodínia também, que é uma disfunção sexual feminina. E você queria saber do homem também? A gente quer saber tudo. E no homem... Tem um monte de comentário aqui já. Que a gente tem aqui. Agora vai ter que voltar aqui mais umas 20 vezes. Ela é sensacional assim no atendimento também, viu, gente? Nessa calma, nessa tranquilidade. Mas ela faz Kung Fu, já falei. Então, e no homem, normalmente, eu atuo somente na disfunção sexual, mas no pós-operatório de câncer de próstata. Eu não atuo em paciente que não teve o câncer, eu só atuo quando teve o câncer e o médico pede para a fisioterapia. Então também a gente trabalha nessa disfunção, porque é músculo, né? O fisioterapeuta trabalha com músculo. Então existe alguns métodos, né? Com eletroterapia, com ultrassom, com ondas de choque, que agora está vindo com força total, para melhorar essas disfunções eréteis no homem, tá? Então também dá para tratar também. É bem interessante. A resposta é... Me veio uma pergunta na mente, vou ter que fazer para você. Que agora também está muito na moda, né? O Brasil é um país que faz muita cirurgia plástica, acho que está só atrás dos Estados Unidos. E aí também tem a cirurgia na parte genital feminina. Sim. Que é aquela... Ninfoplastia. Mas fala no português. Então vai ter uma reconstrução, né? Isso. De grandes lábios, vai ter uma diminuição para deixar mais simétrico. E Rô, essa cirurgia pode causar algum outro tipo de disfunção que também necessite de algum preparo antes e depois algum exercício, alguma fisioterapia após essa cirurgia de plástica? Então, se houver uma alteração musculoesquelética, alguma dificuldade para micção, para a parte de intestino, sim, a gente atua, sim. Então, o paciente depende da queixa do paciente. Então, se ele, dependente, né, da identidade de gênero dele, a gente vai atuar sim, né? Então, porque se tem uma disfunção musculoesquelética ali, o fisioterapeuta, ele consegue, sim. Eu nunca atendi, vou ser sincera, ainda nunca atendi. É uma cirurgia que cicatriza bem, né? Aí então, depois, é diferente da epísio, que a epísio vai mais mesmo na musculatura, né? E é outra dor, é outra elasticidade, então a epísio com certeza vai precisar. A ninfoplastia aí já é menos, porque cicatriza muito bem o tecido. Gente, elas duas resolvem falar cada palavra difícil. A gente tá traduzindo. Cicatriza. Não, cicatriz é fácil. Hiper, Aí já não dá, né, gente? Vamos ver os comentários aqui um pouquinho, Rô. Boa noite, doutoras. Boa noite, Rosaurinha. Andréia. A Luci, que veio aqui da Fábrica do Sorriso. Pelo SUS está sendo uma eternidade. Então não está sozinha nessa, e depois dos 50 aparece tudo.
Aí tem uma pergunta, então depois dos 50 parece tudo, né? E doutora Rosaura, na gravidez é normal quando nós tossimos ou aspirando, acho que é espirrando, escapar um pouco de urina? Se é normal? Na gravidez é normal quando nós tossimos ou espirramos escapar um pouquinho de urina? Não, não é normal também na gestação perder xixi. Na gestação é normal a gestante ir com frequência no banheiro, né? A frequência miccional dela é maior pela pressão, mas perder xixi, uma gota de xixi, ela já tem incontinência urinária, já dá para tratar com fisioterapia pélvica, sim. E é bom até que faça antes, né? Porque ajuda no trabalho de parto. Sim, tem também legal. Isso. Ainda mais agora que o povo tá na moda parto humanizado. Isso. Aí já começa a fazer o fortalecimento da musculatura. Tem mais coisa aí, não tem? Aqui acabou. Vamos passar então, pro Insta. Ó, vários oizinhos, coraçõezinhos aqui para você, hein, Laura? Boa obrigada. noite. Ó, pessoal lá da clínica que te... Ela agora que mudou aqui. Eu já tinha deixado... Eu tava... Desculpa, gente, que eu tô mexendo no celular. Oiê! Pessoal, coraçãozinho. Ai, podem dar coraçãozinho. Ela merece. Oizinho, Maria Fernanda, aplausos. Rosaura, amo. Fisioterapeuta maravilhosa. Maravilhosa como profissional, como pessoa, hein, gente? A melhor. Joinha. A Mames está aqui, a Ju veio também. Aqui, ó. A fisioterapia pélvica e a área da físio que mais evoluiu. O pessoal da clínica falando, viu? Isso, é verdade. Realmente é uma área muito legal mesmo. Eu acho que tem um olhar para o paciente como um todo, né? Porque você entende a história da pessoa, entende a dinâmica, a fisiopatologia da doença. Eu acho sensacional essa sua área. Obrigada. Muito obrigada. Tem uma outra pergunta aqui, que eu acho até legal se a gente falar. Não sei se chega atrasado, mas o que é uma disfunção sexual feminina? Então, é quando a gente, o paciente, a pessoa, ela não consegue ter a relação com penetração sem alguma dor, algum desconforto. Então, é isso, alguma disfunção no músculo ou na parte mais externa mesmo. Então, a disfunção sexual é isso. Quando ela tem dificuldade. Nada a ver com lubrificação. Então, a lubrificação é importante, né, para ter uma boa relação com penetração. Eu falo com penetração porque relação sexual não é somente penetrativa, né? Então, para ter uma relação mais saudável, mais sem dor, assim, a gente até indica um óleo de coco, né, uma coisa mais natural e que você encontra indicação. Então, até para pessoas que estão no climatério, na menopausa, que sentem secura vaginal, é legal também um pouquinho de óleo de coco todo dia. É uma indicação médica mesmo, fisioterapêutica, viu? Beleza. Peraí, tem mais. Opa. Deficiência e confiança na fisioterapia. Isso, eu acho que foi na hora que você estava falando das pessoas com trauma. Então, vamos supor, se a pessoa já teve um trauma físico, emocional, tem que ter confiança na fisioterapeuta, né? Isso, porque tem. senão realmente não vai funcionar se não confiar, não tiver essa troca, né? Tem que ter uma parceria boa, mesmo, né? Sensacional. Tem que ter. Essa troca, né? Tem que ter. Aí falaram aqui o que eu concordo 100%. Tem que colocar a tecla SAP na live quando tem assunto de medicina. No jurídico não precisa, mas na medicina precisa. Na área médica. Parabéns, Rô, excelente live. Dione. E por enquanto é isso, fora os vários corações, as várias palmas. Então, o que mais, Rosaurinha? Então a gente viu a parte sexual, a parte de doença, né? E agora a gente pode falar de parto, né? Das gestantes, que eu acho importante. Sabe o que eu queria que você falasse, Rô? Da parte de cirurgia plástica de mama. Também ajuda, né? Sim, aí a parte também na saúde da mulher. O fisioterapeuta ele atua tanto
antes da cirurgia, da retirada ou da cirurgia de câncer de mama. Ele atua antes, preparando a musculatura de membros superiores, e atua no pós-operatório, e atua também antes de uma radioterapia, que às vezes o paciente precisa ficar nessa posição para fazer a rádio, depois da cirurgia, o paciente não consegue ter esse movimento. Então, é importante a fisioterapia atuar também nessa amplitude de movimento. Então, no câncer de mama, no pós-operatório, a gente tem os enfaixamentos, né, para evitar os edemas, né, e também a gente atua com exercícios miolifocinéticos, que são exercícios para melhorar mesmo esse retorno linfático, porque na hora que tira os gânglios aqui, o retorno linfático é prejudicado. Então a fisioterapia atua também com essa drenagem, com enfaixamento, com os exercícios e para poder fazer depois a radioterapia, porque é nessa posição que os médicos fazem a rádio, né? E às vezes a paciente não consegue por causa dos cortes, né, da cicatriz. Gente, então, 1 centímetro que você amplia o movimento já faz uma diferença na vida, né? Pouquinho por dia. Aí você consegue pegar um objeto, ter força para se segurar no corrimão. Isso aí faz uma diferença na vida de alguém. Isso. A gente só dá valor quando perde, né? É verdade. Não, é muito importante. Eu gosto também muito de atender essas pacientes, que o retorno é gratificante, né? Elas ficam muito emocionadas, né? Depois eu também fico. Mas isso eu acho legal. Isso significa uma profissional dedicada que não trata o paciente como um número de ficha ou coisa assim. O paciente está lá porque tem uma necessidade. Sim. Né? Verdade. E tem que ter muito respeito. Tem que sempre. Eu falo isso também para as pessoas que eu atendo no meu escritório, né? Consultório, não. Que é essa parte do tratamento humanizado, né, do conversar, do entender o porquê, às vezes a pessoa não está num bom dia para fazer o tratamento. É verdade. Você vai relaxar. Tem outras opções, né? É verdade. Isso você estava falando do parto, né, Rô? Fala pra gente. Então, a fisioterapia pélvica, né, ou da saúde da mulher, também atua no pré-parto, né? Então, normalmente, a paciente, ela chega na 20ª semana gestacional, e aí a gente faz uma avaliação do períneo dela. O períneo é o músculo, né, do assoalho pélvico. A gente vê se tá com o tônus elevado, se tem boa força, e depois a gente trata com exercícios, com mobilidade pélvica, e lá pela 37ª, 38ª semana gestacional, a gente começa a tratar o alongamento do músculo, né? A gente sempre fala que um músculo alongado é um músculo feliz, ele vai responder melhor. Então, como a maioria das pessoas que procuram a fisioterapia pélvica, elas querem o parto vaginal, né? E esse parto vaginal, ele precisa de uma preparação para evitar as lacerações. Lacerações é quando você rompe estruturas, né? Tanto da face, estruturas musculares daquela região. Então, a fisioterapia, ela evita que haja lacerações grau 3, 4, então a gente faz um preparo de alongamento. Então, existe a massagem perineal, né, que a gente faz uma massagem em toda a musculatura do assoalho pélvico. A gente tira aqueles nós que a gente tem aqui, tem também no músculo, lá no músculo pélvico, tem esses nozinhos também. Então, a gente tira e a gente alonga também essa musculatura. A gente tem um recurso, são os exercitadores perineais, né, que é o mais conhecido, é o Epinol. É um balãozinho que a gente coloca e a gente vai insuflando num tamanho que a paciente sinta-se confiante, sem tanta dor, e esse músculo vai alongando, é como se fosse simular a cabecinha da criança, ou a largura do ombro da criança. Então, a gestante vai ganhando músculo, alongamento muscular. Então, a gente faz também esse tratamento. Isso no pré-parto. Então ela chega com 20 semanas, ela já fala se teve já um parto antes, se já teve aborto antes, se o parto anterior foi cesárea ou foi parto vaginal. Então tem que falar para o fisioterapeuta, né? Porque senão como é que vocês vão trabalhar sem a história, né?
Não, é importante. E independente do tipo de parto, se for cesárea, também é importante fazer a fisioterapia pélvica, porque tem o peso do bebê, né? Que o assoalho pélvico ele tem que suportar. Então é importante, mesmo sendo cesárea, fazer alguns exercícios, a gestante ter percepção, né, do períneo. Então, no futuro, incontinência urinária, né? Porque às vezes tem 2, 3 partos, mesmo sendo cesárea, a pessoa pode ter incontinência pela essa sobrecarga na musculatura pélvica. Né? Então, antigamente, o pessoal agora, os idosos, são de uma geração que tiveram muitos filhos, né? Sim. Então chegam para você com uma flacidez da musculatura pélvica. Uns já fizeram cirurgia que é para levantar a bexiga, tem um sling. Então, sim. Isso daí, como é que funciona, Rô? Então, também o número de partos, né, número de gestações, número de partos, o tipo de parto influencia, e com a idade também eu tenho a diminuição dos hormônios, né, que diminui a força, o tecido conjuntivo, então eu tenho essa flacidez, né, desse tecido, então a perda urinária, ela vamos dizer assim, que tem a maior probabilidade, né, com a idade, com o número de partos, o tipo de parto, né? Então isso vai influenciar. Mas tem tratamento, sim. Dá para a gente ajudar muito essas pacientes que estão no climatério, que estão na menopausa, que tiveram esses número de gestações, número de partos, né? Então dá para tratar, sim, com exercício, com bastante coisa. E aí, você quer? Pode falar. Eu estava pensando aqui na mulher mesmo, depois dos partos, né? O corpo da mulher muda tanto que eu acho que a mulher até se desconhece depois. Sim. Eu acho que essa parte da fisioterapia, eu não sei se ela é indicada também para essa questão do autoconhecimento da mulher mesmo, porque tem mulher que não sabe onde fica o eu falo clitóris, como é que é o seu? Tem mulher que não sabe onde fica clitóris, não sabe onde fica nada no corpo. Sim, não, a gente no início da... Pode falar, Fih. Eu não sei se nessa parte da fisioterapia, se isso também é uma forma de ensinar as pessoas. Eu sei que não é uma educação sexual, é totalmente diferente. Mas às vezes a pessoa não tem a menor noção de nada. Não conhece o próprio corpo e nada. E como é que você faz para lidar com isso tudo, Rosaura? Então, na própria avaliação, eu já mostro, a gente chama dentro da fisioterapia pélvica, a gente tem a parte da Pelvic School, que é a escola da fisioterapia pélvica. Eu vou mostrar para a paciente através de figuras, pode ser no computador, eu mesmo desenho, e depois com o espelho eu vou mostrar para a paciente as estruturas que eu vou trabalhar, porque eu preciso que ela conheça o corpo dela. Então, além do desenho de fotos, de onde fica o músculo, aonde fica o canal vaginal, aonde fica a uretra, aonde fica o clítoris, tudo isso, o clitóris, né? Tudo isso a gente mostra nessa Pelvic School e também depois com o espelho. Então eu mostro para cliente, para paciente, e na hora da palpação eu vou falando, vou vendo os reflexos, vou falando, tá sentindo esse lado? Tá sentindo a minha mão? Tá sentindo contrair o músculo? Então esse aqui é o seu músculo, olha, aqui é o canal vaginal, entendeu? Aqui é o teu corte da sua episiotomia. Então eu vou apresentando para ela toda essa anatomia, então ela vai se conhecendo. Em casa, aquelas pacientes, por exemplo, que tem vaginismo, que não conseguem nem se olhar, aos poucos elas vão se soltando, então elas vão devagarinho, vão pegando o espelho, vão se tocando, né, vão vendo, olha, não tá tão vermelho, não é uma vagina escura, eu pensava que era muito... Então ela vai desmitificando, né, o que ela achava que vai conseguindo abrir, né, se abrir melhor. Então, a gente faz sim essa apresentação dessas estruturas para as pacientes. Eu acho até legal, porque quando você recebe uma pessoa
para poder fazer esse tipo de tratamento, ela tá tão retraída. Sim. Sim. E aí esse bate-papo, isso tudo já vai começando a deixar a pessoa mais dentro do ambiente aí para fazer o tratamento. Sim. Não, aqui no Face falou que você respondeu o que queria perguntar, né, sobre o escape de urina, que já uma gotinha já é incontinência. E aqui no Insta tem mais um monte de perguntas, ó. E a prevenção de perda de urina no esporte, por exemplo? Isso é importante também. A prevenção, assim, eu não posso falar assim, evite correr, evite fazer um crossfit, não, jamais vou falar isso. Mas se você gosta dessas atividades de impacto, se você gosta de pular numa cama elástica, se você gosta de correr, se você gosta de uma coisa mais pesada, é legal você também trabalhar essa musculatura do períneo, né? Então, para evitar no futuro perdas urinárias. Então, eu recomendo para atletas de impacto, né? Fazer também uma avaliação do períneo, porque pode ser que não está perdendo agora, mas esse aumento de pressão, essa sobrecarga no abdômen, pode gerar no futuro perdas urinárias graves, sim, viu? Então eu recomendo passar por um fisioterapeuta pélvico e para fortalecer essa musculatura para prevenir essas disfunções. Hoje fica tanquinho e depois perde a urina. Tem que tomar cuidado. E aqui tem a seguinte pergunta: qual é o melhor momento para começar com a fisioterapia na gestação? Pode fazer mesmo sem indicação médica? Então, a gente prefere, eu normalmente prefiro que tenha indicação médica, né? É mais prudente, né? Assim, você tá fazendo pré-natal. Senão você não tá fazendo pré-natal. Se você não vai fazer com o médico. Você tem que confiar no médico que você está acompanhando você. Você vai falar para o médico que te acompanha que está com a fisioterapeuta. E aí é legal conversar com a fisioterapeuta para falar se tem alguma doença, né? Você vai entender. Então, eu só atendo paciente com indicação médica. Eu só faço avaliação só com indicação mesmo. Então... E quando começar, já respondeu, 20ª semana, né? Não necessariamente. Se o médico indicar antes, pode sim realizar já uma avaliação e um fortalecimento. É que a gente fala 20ª, que normalmente é o tempo para o bebê, para maturação, sem riscos, né? Então é um tempo que a gente perde para não correr um risco durante esse período. Mas se o médico liberar antes, sim. Por exemplo, se é uma pessoa, um atleta que está grávida, que já faz atividade física, que tem um períneo bom, já pode sim iniciar antes, sim, a fisioterapia com indicação do médico. Entendi. Vamos lá. Aplausos, coraçõezinhos, aos montes para você aqui no Insta. Achei interessante. O músculo alongado é um músculo feliz. Aqui, ó, essa era a próxima pergunta mesmo, ó. Com a pandemia, acredito que alguns pacientes quebraram o tratamento de fisioterapia no meio, aí vão ter que começar tudo do zero? Então, porque assim, quando a gente fala de fisioterapia pélvica, qualquer tipo de fisioterapia, a fisioterapia, na verdade, é para ensinar o paciente a fazer os exercícios. A gente tem que... Eu falo que o exercício de fisioterapia pélvica é uma higiene de vida. Ele tem que fazer como se fosse escovar o dente. Então, ele tem que fazer todos os dias. Então, eu sempre passo para meus pacientes os exercícios domiciliares. A fisioterapia lá comigo, na clínica, ou teleatendimento, é mais para a gente ver se está fazendo certinho, para reavaliar. E fazer alguma eletroterapia, né? Mas a gente fala para o paciente que ele tem que fazer sempre em casa. Então, alguns pacientes que pararam a fisioterapia por causa da pandemia, se estão sentindo que pioraram a sua, por exemplo, a incontinência urinária, é porque não fizeram o exercício direitinho, não estão fazendo direitinho em casa, tá? Não fez a tarefa. Então ela tem como saber. Tenho. Não fez a tarefa,
Então, normalmente a gente pede para fazer os exercícios, porque senão perde, é músculo, e músculo atrofia, perde força. Então eu falo, exercício do períneo, depois que aprendeu, é para o resto da vida. O resto da vida vai fazer aquele protocolo, cada paciente tem o seu exercício, não é só apertar o xixi e soltar. Cada uma tem o tempo, né, a velocidade direitinho, então vai precisar da avaliação, mas tem que fazer em casa sim, senão perde o tratamento. Tem mais. A fisioterapia pode ajudar a evitar uma diástase. Primeiro, o que é uma diástase? A diástase é quando a gente tem um músculo aqui no abdômen, chama reto do abdômen. Ele é um músculo assim, nesse sentido. É o famoso tanquinho. Então, normalmente, quando a separação desse músculo um do outro, a gente tem até uma avaliação para ver a distância de um reto do abdômen para outro, isso chama diástase, é a separação dos dois retos do abdômen. Então, a fisioterapia, ela atua sim, porque o assoalho pélvico, que é o nosso chão, ele não vive sozinho, né? Ele vive também das paredes, que são os músculos transversos do abdômen, que é a nossa parede, e ele também sobrevive com o nosso diafragma. Então, a gente tem uma caixa no nosso abdômen, né? Então, a gente tem as paredes, temos o teto, que é o diafragma, e temos embaixo o chão, que é o músculo do assoalho pélvico, que é o músculo da pelve. E essa diástase, para ela fechar, para ela voltar ao normal, que acontece muito em gestante, que é fisiológico esse afastamento, a fisioterapia pélvica na saúde da mulher, ela vai atuar, ou o próprio pilates, hipopressiva, para forçar a aproximação, de novo, desse reto do abdômen. Então, trabalhando esse transverso do abdômen, esse diafragma, esse músculo do assoalho pélvico. Então, se não conseguir, aí é costurar. Existe a diástase, né? Então, dependendo da avaliação, é cirúrgico. Dependendo da avaliação. Se já tem uma hérnia muito protusa, porque com esse afastamento do reto do abdômen, pode ser alguma estrutura invada, né? Passa uma herniação. Então, a gente, se tá uma coisa muito grave, né? Então, aí é cirúrgico. Aí tem aqui, já conversamos a respeito, tem prazo para cada tipo de tratamento? Eu acho que eu vou falar como leiga. Uhum. Eu acredito que, assim, cada caso um caso, cada pessoa responde de um jeito. Cada doença, né? É verdade, Mas, exatamente. Assim, deve ter indicação de um número mínimo de sessões. Uhum. Né? Que a Rô falou mais ou menos uns 6 meses, é uma média, né, Rô? Isso, varia entre 10, 12 sessões, depende do paciente, né? Mas eu já atendi pacientes com 30 sessões. 30 sessões? Já, esse foi difícil mesmo. Aí tem uma pergunta aqui. É verdade ou mentira, que o homem, se andar de bicicleta demasiadamente, pode ficar infértil? Então, o problema da bicicleta, né, é que existe alguns nervos ali, nervo pudendo, nervo dessa musculatura, mas a infertilidade, eu acredito que seja mais na parte dessa compressão mesmo dos nervos, mas eu vou ficar te devendo uma certeza. Causa infertilidade. Não faz muito sentido. O que eu acho que acontece, eu vou me intrometer aqui, Rô, é a questão do impacto para ter a fragilidade da musculatura do assoalho pélvico. Isso. Mas a questão de formação, de infertilidade, aí já não faz muito sentido. Chamado e puxão de orelha aqui, tem que deixar o músculo feliz, é isso aí. Aí, algumas brincadeiras também, meu tanquinho vive cheio de roupas. E é isso. Muito bem. Rô, tem alguma dica que você pode dar na pandemia? Em casa? Assim, eu tenho uma dica para quem é muito... O pessoal geral. Então, para pessoas que estão constipadas, vamos dizer assim, para pessoa que estava trabalhando, né, aí agora está em casa, como é que
funciona o seu intestino, né? Como é que anda? Ele melhorou ou piorou com a pandemia, né? O funcionamento intestinal. Então, eu tenho algumas dicas posturais de como melhorar essa funcionalidade do intestino. Então, por exemplo, se você está com 2, 3 dias preso, então começar a tentar ir ao banheiro após alguma refeição. Então, por exemplo, um café da manhã. Terminou o café da manhã, 10 minutinhos, pode, sem vontade mesmo, para a gente treinar treinar essa vontade mesmo. Então, terminou uma refeição, escolhe um horário, um almoço, após o almoço, para aproveitar que o corpo está em movimento, o intestino está em movimento, né? Então a gente vai ao banheiro, tentar colocar uma caixinha nos pés para que o joelho ele fique acima do quadril. Então a gente tem que ficar, é que não sei se dá para ver aqui, a gente tem que ficar numa posição inclinada aqui assim, não sei se vai dar para ver, e com uma caixa nos pés, algum caixote, alguma coisa que eleve os joelhos, tá? E a pessoa inclinar. Então é uma dica legal. E também evitar o uso do celular no banheiro, né? Que eu acho que muitas pessoas levam o celular no banheiro. E eu, como da área da saúde, tenho a obrigação de falar que a evacuação é um momento fisiológico, tem que estar relaxado. Então, você está lá no celular teclando, lá sentado, 10, 15 minutos. Você não está imaginando o esforço que você está fazendo no seu períneo. Depois, hemorroidas, prolapsos, não sabe por que surgiu, mas é porque você está no celular lá, você esqueceu que você está evacuando. Você não foi no banheiro para evacuar, você foi para teclar. Então, eu aconselho ir ao banheiro sem celular, ou vai tirando aos poucos, né, até acostumar, porque é um esforço que você faz quando você está com o celular, você esquece que você está evacuando e você começa a empurrar. Não, a evacuação ela é fisiológica, tem que ser natural, você tem que relaxar, ele tem que sair. Não pode fazer live e nem fazer reunião com a empresa. Então, não é o local apropriado, né? Teve uma gafe dessa que saiu na internet. Então, uma dica que eu posso dar também é essa. A dica também para quem tem flatulência que você estava falando, né? Você falou de constipação, também pode dar flatulência. Sim, a incontinência de gases. Também, aí a gente fala que é uma disfunção do esfíncter anal. Aí é necessário mesmo fazer avaliação para ver, porque incontinência de gases é quando você perde gases involuntariamente, que a gente pode soltar pum quando a gente quer, mas quando o pum sai fazendo exercício, carregando um peso, sem querer, numa reunião, aí é incontinência de gases, então isso não é normal, né? Então aí eu aconselho passar com o médico coloproctologista para avaliar e depois para o fisioterapeuta pélvico, para fortalecer essa musculatura. Tá? E assim, mais dicas assim em casa para mulheres que têm esse desconforto, essa ardência. Então, como eu já falei, o óleo de coco é muito bom. E chá de camomila. Você pode pegar um chazinho de camomila e fazer uma compressa, colocar num absorvente, né? E colocar na geladeira, no freezer. Tá? Só para gelar um pouquinho. E deixa um pouquinho isso em contato, né? Que o chá de camomila, além de antifungicida, ele também vai causar essa diminuição da ardência. Então é bem legal, é uma dica para quem tá com a parte ali da vulva irritada, né? Também indico o uso de calcinhas de algodão em casa, ou dormir sem calcinha, também a gente indica muito. O tipo de sabonete, né? O ideal seria um sabonete com pH da vagina, que é um pH ácido, né, mais ou menos 3,8 a 4 de acidez. Então, um sabonete apropriado, lavar a calcinha com sabão de coco. Então, isso ajuda muito para prevenir esses desconfortos, essas ardências, né? Que essas ardências depois vão provocando alterações até musculares, a pessoa começa a ficar, né, fechada. Rosaurinha, 20 segundinhos aqui no Insta e a gente vai trazer a Rosário de volta. Tá bom. Muito bem, aqui a gente vai encerrar no Insta e a gente finaliza aqui no Face.
Tá bom. Temos algumas perguntas aqui. Tudo de bom, gente. Ver. Até amanhã. Obrigada. Já estamos com saudades aqui do Tchau. pessoal do Insta. Pula lá pro Face. Obrigada. Tem algumas. Tem uma perguntinha aqui. Bom, tem um comentário primeiro, né? Que estão colocando tomada ao lado da privada do banheiro. Mentira! Então, fiz o próprio. Agora vai ter muito trabalho, né? Não, aí não é indicado, é mais para usar o secador, né? Usar a chapinha, a tomada, né? Não para usar o celular, né? Pode até ser para carregar, né? Ouvir uma musiquinha enquanto toma banho, rapidinho. Ah, tá, aí Mas, sim. né? Não para fazer evacuação. Não. Aí falaram, só para poder. A única pergunta o comentário que eu lembro de ter lido antes de encerrar a live lá no Insta foi que os bancos de bicicleta agora estão vindo com amortecedores. Mas, assim, eu até acho que essa situação de uso demasiado de bicicleta não levaria à infertilidade. Não, é mais o impacto e a questão do assoalho pélvico, a não ser que tenha algum outro estudo recente que eu desconheça. Mas... E o chazinho de camomila, a Adriana sempre indica também para os pacientes. É muito bom. Aí vem a Rosaura só para reforçar a situação aí do chazinho de camomila. Só no natural. Isso não vale o de sachê? Ou tem que ser da erva mesmo? Depende do que você achar, né? Depende do que achar. Rosaurinha, olha, satisfação imensa ter aqui você com a gente de novo. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir até aqui. Eu que agradeço, fiquei muito feliz. E então, vamos combinar uma próxima, que seja em breve. O pessoal tem muita pergunta, gostou muito. E é muito útil para todo mundo, para tirar dúvida, né? E também, às vezes, você nem sabe que tem um problema, que alguém pode ajudar, né? Então, é legal que você trouxe toda essa informação, que às vezes desperta em quem ouviu e viu a gente hoje, para buscar o atendimento da fisioterapia, né? É importante mesmo. Muito obrigada. Olha como é amplo. Dá para a gente usar, então, na questão de mama, na questão pélvica, incontinência urinária, nos jovens, nos adultos, quem teve muito filho, quem está para ter o parto, quem teve pós-parto, parto cesárea, parto vaginal. Gente do céu, é muita coisa, né? No homem também. Criança acima de 5 anos que perde xixi na cama ou na roupa, também a gente chama de enurese, também a fisioterapia pélvica atua, tá? Já atendi vários pacientes com 7 anos que regrediram, né? Então continuaram perdendo xixi na roupa à noite, então tem o tratamento também, tá bom? A gente pode falar um dia só dessa parte de criança, que eu acho bem legal. Bem diferente mesmo, porque pra gente trazer. As mães têm muito medo. Mães, né? Que chega uma fase que você não sabe se a criança tá normal fazer xixi na cama, não é normal, como é que funciona, né? E criança segura muito porque quer brincar. É verdade. E vai com o celular pro banheiro porque manda mensagem no WhatsApp: mãe, terminei, né? É verdade. Tudo de bom para você, pessoal. Muito obrigada por terem ficado aqui com a gente. Gratidão. Gratidão. E se precisarem, manda as perguntas que a gente repassa para a Rosaura e já fica o convite renovado para você voltar. É isso. Obrigada, muito bem. Adorei. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, já estamos com saudades. Até amanhã. Tchau. Tchau. Encerrando a live aqui no Face.